Bem, turma, boa tarde. Vamos iniciar aqui mais uma aula, dando continuidade ao nosso assunto sobre dinâmicas. Bem, na aula passada foi estudada as dinâmicas internas do nosso planeta, que altera as paisagens, né? E essas dinâmicas, quem faz parte dessa dinâmica são dois fenômenos geológicos, né? A gente pode ser chamado de fenômenos geológicos, porque são relacionados à Terra, né? Bem, os dois que fazem parte da dinâmica interna é o vulcanismo, né, que é responsável pela formação de montanhas onduladas, que a gente estudou na aula passada, e das ilhas oceânicas, que são as ilhas formadas no oceano, né, como no caso essa daqui, e as montanhas onduladas. Já o tectonismo, que tem a ver com os terremotos, né, é responsável pela formação, né, das grandes cadeias de montanhas, que foi falado na aula passada, né, que são várias montanhas, quando a gente fala cadeia de montanha, certo? É importante lembrar o seguinte: o vulcão, além, né, de ser responsável pela formação de relevos, né, tanto montanhas como ilhas, né, eles podem transformar rapidamente uma paisagem, como vocês estão vendo aqui, ó, no Havaí, né, pode mudar uma paisagem em poucos minutos, né, devido à lava que se expele, né, dos vulcões. No caso aqui no Havaí tinha um vulcão, tem um vulcão aliás, que alterou toda a paisagem, né? Então, além de ele ser um agente formador de relevo, ele pode transformar paisagens como essa. Antes havia florestas, né, grandes florestas aqui, em poucos minutos foi transformado em um simples deserto, ok? Então, importante lembrar que todo agente, né, alguns agentes, eles podem formar e podem transformar paisagens. Então, vamos passar aqui para a próxima imagem. Bem, então vamos para a dinâmica externa. Ó, dinâmica externa. Bem, na dinâmica externa, né, quem faz parte da dinâmica externa são esses três agentes aqui, ó, onda dos mares, chuvas e ventos. Bem, eles podem atuar de maneira isolada ou de maneira conjunta, né, na modelagem do nosso planeta, ou seja, na formação de relevos, né, ou de maneira isolada ou de maneira conjunta, né, combinada. Como, por exemplo, as falésias, elas são erosões marítimas, né? Elas são formadas através das ondas dos mares, né, que batem na terra aqui, combinado com os ventos, né, que acaba desgastando as rochas aqui, ó, formando esses grandes paredões. Então, as falésias são nada mais do que grandes paredões formados pela combinação da onda dos mares junto com os ventos, certo? Então, vamos olhar o seguinte, vamos olhar as dunas aqui. Vamos passar aqui para a próxima imagem. Bem, já as dunas, como eu falei, os ventos é quem acabam formando elas, né? Então, as dunas, elas são esculpidas pela força do vento, que vai batendo, né, há bilhões de anos, alterando, né, o formato, tendo esse formato aqui. Então, a gente pode dizer que o vento ele é um agente modificador que atua de maneira lenta, né, na natureza, pois leva dias, anos, né, ou milhares de anos para que isso aconteça, para que haja essa formação rochosa que vocês estão vendo. Bem, naturalmente as rochas elas têm esse formato assim, um pouco quadrado, né, um pouco arredondado. E o vento, né, ele acaba modificando, alterando o formato das rochas, né, como vocês estão vendo aqui. Do jeito que está aqui, passa a ser uma formação rochosa diferente. Isso aqui é chamado de dunas, né? Dunas são formações rochosas, né, que são esculpidas pelo vento, certo? Então, vamos passar aqui para a próxima imagem. Bem, vamos só apenas resumir aqui o assunto que a gente trabalhou, que são dinâmicas internas e externas. Ambas também podem receber esse nome aqui, ó, dinâmicas naturais. Então, o nome dinâmicas naturais tanto é usado para o termo dinâmica externa como dinâmica interna, tá bom, gente? Bem, as dinâmicas naturais, elas podem, né, ser responsáveis pela formação de relevos, como eu falei, ou podem transformar as paisagens, como por exemplo os vulcões, né? Além de formar montanhas ou ilhas, eles podem alterar
drasticamente uma paisagem. Uma floresta pode ser transformada em um deserto em poucos segundos, tá bom? Então vamos passar aqui para a próxima imagem. Bem, as dinâmicas naturais, vamos olhar aqui o título, atuam também na transformação de paisagem, não também somente nessa formação de relevo, atuam na transformação de paisagem. Como no caso aqui, antigamente havia, né, água cobrindo essa região aqui onde essas pessoas estão andando, né. Os tornados que vieram aqui, tornados, não pode chamar, eles acabaram passando pela praia e sugando toda a água, né? Diminuindo aí o nível do mar. Antes o mar passava por aqui e agora é apenas uma porção de terra. Só pode observar que os ventos atuam nessa transformação. Isso aqui seria uma transformação lenta, né? Os tornados demoram um pouco para fazer essas mudanças, né? Outro caso aqui é que antigamente havia uma área florestal e acabou sendo transformada em um deserto. Isso aqui foi provocado pelos vulcões, né? A lava expelida por eles acaba transformando, né, de maneira rápida uma paisagem. Já o vento transforma de maneira lenta as paisagens, demora dias ou anos. E os vulcões é questão de segundos. Bem, é importante lembrar que essas mudanças não são consideradas como cataclismo. Por quê? Porque as mudanças aqui, elas são de pequenas escalas, né? Não são mudanças enormes comparadas aos cataclismos. Os cataclismos não acontecem atualmente. Então vamos passar aqui para a próxima imagem. Bem, então vamos ver aqui os elementos naturais para a gente finalizar a nossa aula, né? Os elementos naturais e os culturais. Bem, os elementos naturais, né, são aqueles que compõem a nossa paisagem do planeta, né? São os mares, são os oceanos, as florestas, né, são os rios. Tudo isso faz parte dos elementos naturais. Os elementos naturais são aqueles que não são modificados pelo homem, né? São vindos oriundos da natureza. Bem, os relevos, né, colinas, montanhas, cordilheiras, serras, planaltos, planícies, essas partes baixas, depressão, que é essa descida aqui. Bem, tudo isso aqui faz parte, né, dos elementos naturais, né, do nosso planeta. Relevos, né, serras, planaltos e planícies. Tudo isso aqui são elementos naturais. Vamos olhar os elementos culturais. Bem, já os elementos culturais, eles são criados pelos homens. Então, já não faz parte das paisagens naturais, né? Tudo aquilo que não é paisagem natural é paisagem cultural, que é criado, né, modificado pelo homem, né? Portanto, é sempre classificado como os elementos culturais, né? Um exemplo de elementos culturais são as construções, né, grandes prédios, criados assim pelos homens, né? Então, isso aqui é uma paisagem cultural e não natural, né? Portanto, a gente pode dizer que há diversas paisagens no nosso planeta, porque tanto as naturais, né, inclui tanto as naturais como as culturais, né, que formam aí o seguinte, forma a paisagem total do nosso planeta, né, os elementos naturais e os culturais. Então aqui a gente finaliza a nossa aula. Vamos ter um questionário aí na página do livro, eu vou dizer depois, através de mensagem pelo WhatsApp, tá bom, gente?